Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e a partir de agora você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O Ministério Público Federal sugere mais de 380 anos de prisão para aplicação de pena ao ex-deputado federal Eduardo Cunha. Lei Rouanet, o volume de aplicações em projetos aprovados com o benefício desta lei aumenta na área cultural em todo o país. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente inicia o noticiário falando aí dessa boa notícia para a cultura, que é o aumento de aprovação de projetos na área cultural por meio da Lei Rouanet, um aumento aí de 20% no ano de 2017, num momento bem especial. Quem vai contar para a gente é Vanessa Casalino, porque havia inclusive ali todo um receio de que continuasse ainda em baixa, uma tendência ali, né, de baixa que terminou sendo revertida. E a gente vai explicar mais detalhadamente por que havia isso daqui a pouquinho, mas a Vanessa vai trazer esses números para a gente, que números que apresentaram, inclusive, recorde aí em relação à aprovação de projetos no mês de dezembro, né, Vanessa? Boa noite. Verdade, Rosiane. Boa noite para você, boa noite a todos. Foi apresentado um balanço aqui da Lei Rouanet em São Paulo pelo ministro da Cultura e ele destacou que havia uma tendência de queda na captação de recursos para projetos culturais sob a lei em 2017, mas que acabou sendo revertida. Segundo Sérgio Saleitão, resultado principalmente da nova instrução normativa publicada no ano passado. Só em dezembro, de acordo com o ministro, foram analisados 1.800 projetos com uma captação de 600 milhões de reais, o maior volume mensal da história e o equivalente a mais da metade do que foi captado ao longo de todo o ano passado. Esse bom desempenho de dezembro impulsionou um aumento de 20% no número de projetos aprovados de 2016 para 2017, como você disse. 1.156 bilhões de reais foram garantidos com benefício fiscal da Lei Rouanet no ano passado, um aumento de 7 milhões de reais em relação a 2016, o que manteve a captação estável nesse sentido. Também em 2017 caiu o índice de investimentos das empresas estatais, que já chegou a 38% do total. No ano passado, a redução foi para 7,5%. O ministro Sérgio Saleitão explicou esse resultado. Vamos ver. Houve uma redução, sim, do patrocínio feito por estatais, mas isso foi compensado pelo patrocínio privado. Então, nós tivemos um aumento do patrocínio por empresas privadas, o que eu considero extremamente saudável para o país e para a cultura. O nosso objetivo é fazer com que haja cada vez mais investimento privado na cultura, para que a cultura, as atividades culturais e criativas se tornem progressivamente menos dependentes do Estado. Para que a gente entenda melhor, por meio da Lei Rouanet, o governo abre mão de receber parte do imposto de renda para que empresas ou pessoas físicas apoiem financeiramente projetos culturais aprovados pelo Ministério. Desde que foi criada em 91, a lei já apoiou mais de 51 mil projetos de música, dança, circo, audiovisual, artes cênicas e plásticas, totalizando 17 bilhões de reais. O ministro Saleitão falou também sobre as expectativas para este ano e disse que a meta é alcançar o mesmo nível de captação de 2014, 1.336 bilhões de reais, Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. A gente vai falar mais sobre este assunto, porque, de fato, esses dois pontos ali, até para a pessoa entender, né? Muitas vezes, igual eu estava conversando com Mariana Jungmann aqui no intervalo, já puxando Mariana para esse bate-papo, às vezes a pessoa pensa que meramente o dinheiro vem direto do orçamento para esse investimento por meio da Lei Rouanet. Não, é aquela isenção fiscal em relação a isenção, não, é um abatimento fiscal por meio do imposto de renda para que pessoas físicas ou empresas ajudem projetos, ações culturais pelo país. E aí o momento é bem especial porque que aí é um dos pontos que fizeram inclusive com que tivesse essa instrução normativa, fazendo algumas observações sobre esses recursos aplicados na Lei Rouanet, é porque em 2016, né, Mariana, teve aquele escândalo da aplicação indevida de recursos da Lei Rouanet. E no final de 2017, agora no mês de dezembro, 29 das 32 pessoas acusadas de participar de um esquema fraudulento que teria
desviado ali 21 milhões de reais. Essas 29 pessoas, a Justiça Federal aceitou a denúncia contra elas. Vocês vão lembrar, teve um caso assim que ficou famoso no país inteiro, que até um casamento teria sido financiado com um show ali de dupla sertaneja, financiado com esse dinheiro. Isso gerou na época, foi um escândalo lá atrás, isso gerou na época toda uma discussão que veio parar aqui no Congresso Nacional para poder discutir a lei e até mesmo fazer uma investigação, né, Mari? Foi isso mesmo, Rosiane, boa noite. Gerou uma CPI aqui no Congresso que foi concluída no primeiro semestre do ano passado com um pedido de indiciamento de 12 pessoas. Parte delas já tinham sido apontadas naquela investigação Boca Livre que você citou e outras que foram sendo aí descobertas, né, os erros dessas pessoas ao longo da investigação dessa CPI. A CPI também foi concluída ali com recomendações para que se aumentasse, então, os mecanismos de fiscalização e controle do uso desse dinheiro que é público, mesmo quando vindo de uma empresa privada, né, Rosiane? Porque como a Vanessa explicou, mesmo quando uma empresa privada faz um patrocínio, ela abate aquilo do pagamento de imposto que ela faz, e, aliás, pode ser feito por pessoa física também. Isso acabou gerando também, né, Rosiane, na sociedade, um questionamento em torno da lei, sobre a validade dela, sobre a utilidade dela. Muita gente revoltada. Exatamente. Muita gente revoltada com esse desvio de dinheiro, acabava questionando se não era melhor acabar com a Lei Rouanet. Mas aí a gente lembra que sem esse incentivo fiscal é muito difícil conseguir aquilo que o ministro apontou na sua fala, que é o patrocínio privado, que a atividade cultural do país não fique dependendo exclusivamente de apoio público, né? E essa instrução normativa que o governo estabeleceu já nessa gestão, né, que o Sérgio Sá ressalta, essa instrução justamente faz com que haja maior transparência, mas que haja também uma maior dimensão na possibilidade desses incentivos, e há todo um trabalho para descentralizar, porque aí vem aquela outra polêmica, mas aí a Lei Rouanet colocava dinheiro para artistas já super famosos que não precisariam desse incentivo. Então, tudo isso foi discutido aqui no Congresso, vai continuar sendo discutido aqui em 2018, porque há a expectativa de uma tramitação de projeto de lei, numa discussão que envolve diretamente o Ministério da Cultura e os parlamentares, para descentralizar, garantir que essa verba vá para todas as regiões e incentive todas as formas de manifestação cultural. A gente segue falando de cultura porque um outro anúncio feito hoje, além do balanço, foi justamente na direção de fazer essa economia criativa e de usar, sim, a cultura como uma expansão da economia no país. Mas quem vai contar para a gente sobre isso é Maurício de Almeida. Boa noite, Maurício. Boa noite, Rosiane. O ministro da Cultura também esteve hoje aqui no Rio de Janeiro e lançou o projeto Cultura Gera Futuro. O objetivo é incentivar empresas que trabalham para dar suporte às atividades culturais e acabam incentivando o avanço da economia. Para se ter uma ideia, o setor cultural está crescendo em média 4,6% ao ano, bem acima do Produto Interno Bruto brasileiro. Para se ter uma ideia, ele já representa 2,64% de todas as riquezas que são produzidas no país. O setor tem 200 mil empresas, onde trabalham cerca de 1 milhão de brasileiros. E o setor da cultura paga aproximadamente 10 milhões de reais de impostos por ano. Por isso, o Ministério da Cultura quer mostrar que cultura, muito mais que uma atividade de lazer, é também uma atividade de fonte de renda e de geração de emprego. Para se ter uma ideia, vamos citar o Carnaval aqui do Rio de Janeiro. Um grande show que acaba atraindo turistas para o Rio de Janeiro. E a expectativa da Prefeitura é, com isso, arrecadar 3 bilhões e 500 mil reais esse ano. Rosiane. Isso mesmo, Maurício, e Sérgio Sá Leitão tem tocado muito nesse ponto. A hashtag que eles lançaram, né, junto com essa campanha aí que você ressaltou, é Cultura Gera Futuro. Eles fizeram essa hashtag hoje nas redes sociais, justamente mostrando essa possibilidade de expansão da economia por meio da área cultural. Agora, Maurício, eu falei de economia, eu tenho que perguntar para você de novo, e você falou de carnaval, o servidor do estado aí do Rio de Janeiro vai conseguir pelo menos brincar o carnaval com dinheiro no bolso, depois de todos aqueles atrasos de salário?
Olha, vai ter que economizar um pouquinho por enquanto, que ele recebeu ontem o salário de dezembro. Vai ser difícil de levar até o carnaval se janeiro não cair na data correta. Mas foi uma boa notícia, que pela primeira vez o governo do estado pagou para todos os 460 mil servidores ativos e inativos o salário de um mês no mesma data e cumprindo a regra de pagar no 10º dia útil, que foi ontem. Portanto, o governo do estado começa a tentar colocar em dia os salários. Ele está devendo ainda o 13º salário para 371 mil servidores. Rosiane. Obrigada, Maurício. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre outros assuntos que circularam hoje nos corredores do poder, mas eu sigo falando aí desses balanços, porque hoje um balanço bem específico que comprovou aí algo que você acompanhou conosco aqui nas edições especiais do nosso programa Nos Corredores do Poder. Na primeira semana de janeiro, o ministro Blairo Maggi, da Agricultura, anunciou números hoje mostrando o crescimento do agronegócio no ano de 2017. Quem vai contar para a gente os detalhes desses números e do que disse Blairo Maggi é Mariana Jungmann, porque, Mari, inclusive, boa parte do que o ministro anunciou hoje já era ali o que ele estava prevendo naquela entrevista, que quem acompanha aqui nos Corredores do Poder pode conferir em primeira mão na primeira semana de janeiro. É uma entrevista que o ministro me concedeu no finalzinho de 2017, que foi ao ar aqui nos Corredores do Poder na primeira semana de janeiro. Naquela entrevista nós falamos especificamente sobre o produto interno bruto da agricultura, do agronegócio, mas hoje o que saiu foram os números da balança comercial, que seguiram mais ou menos a mesma tendência que já foi apontada naquela entrevista. Esses números foram muito bons, vamos acompanhar aí eles especificamente. Houve um crescimento das exportações brasileiras de 13%, sendo que o agronegócio brasileiro gerou então aí um superávit de 81,8%, ou seja, mais venda do que, mais exportação do que importação, e os destaques foram com a soja, que cresceu, né, a soja e seus derivados, que cresceu 6,3 bilhões de dólares, os produtos florestais, que cresceram 1,3 bilhão de dólares, e as carnes, que cresceram 1,26 bilhão de dólares. E aí, nas carnes especificamente, houve aí então esse movimento que o ministro adiantou para a gente na entrevista que foi ao ar na primeira semana de janeiro, quando ele disse que a gente ainda via no preço da carne brasileira os impactos da operação carne fraca, o preço ainda estava abaixo do que antes da operação, mas ela já mostrava a recuperação, mostrando que isso estava sendo então superado. Ele voltou a falar disso hoje quando apresentou esses números. Vamos acompanhar o que ele disse. A carne fraca, então, não atrapalhou nada? Não, não atrapalhou em relação ao ano passado, mas tenho certeza que se não tivesse carne fraca, nós tínhamos andado mais, né? Porque não teríamos tido as interrupções, as preocupações que tivemos no mercado. Outra coisa que o ministro disse hoje, que ele também já tinha adiantado para a gente aqui nos Corredores do Poder, é que esse bom resultado se deve a dois fatores: recuperação do preço desses produtos e o volume também de produção, que este ano de 2017 foi muito bom, Rosiane. De novo, né, provando aí o agronegócio, a importância dele para o crescimento econômico brasileiro, para o PIB. O ministro, inclusive, disse para a gente que o mundo não pode viver sem o Brasil na produção de alimentos. Foi uma frase forte dele nessa entrevista. Olha, no próximo bloco você confere com a gente outras notícias nos Corredores do Poder. Entre os destaques, você vai conferir conosco que o Ministério Público Federal sugeriu pena de mais de 380 anos de prisão para o ex-deputado federal Eduardo Cunha. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos Corredores do Poder. Uma das informações em destaque é uma sugestão feita pelo Ministério Público Federal em relação à pena que, no entendimento dos procuradores, deve ser aplicada ao ex-deputado federal Eduardo Cunha. Quem vai contar para a gente é Mariana Jungmann. Mari, uma pena aí sugerida pelo Ministério Público de 386 anos. Eu falando sugerir porque, no caso, o Ministério Público realmente só sugere, cabe à Justiça determinar a penalidade quando o acusado é condenado. E não só a pena de 386 anos, viu, Rosiane? O Ministério Público pede também que Eduardo Cunha pague uma multa de mais de 13 milhões de reais. Essas penas, né?
são referentes à investigação sepsis e nas mesmas alegações finais, o Ministério Público também pede uma pena para o ex-ministro e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, de 78 anos de prisão. Também uma multa de 3 milhões de reais, Rosiane. O que o Ministério Público alega é que, além das penas, referentes aos crimes cometidos por eles, os dois também deveriam pagar essas multas, porque há aí danos difusos, são chamados danos difusos, que eles provocaram em relação à ordem econômica, à administração pública e também um dano de imagem do parlamento brasileiro junto à sociedade brasileira. Nessa mesma peça processual, o Ministério Público também pede uma pena para os delatores Lúcio Funaro, Fábio Cleto e Alexandre Margoto. São penas mais altas, de 32 anos, 10 anos e 8 meses, mas esses delatores têm aí, então, no seu acordo de delação premiada, já um limite de penas que podem ser aplicadas a ele. O Ministério Público lembra isso nessa peça também. E aí até a gente lembrar também, porque aí às vezes quem está nos acompanhando fala assim, mas como é que seria possível alguém cumprir 386 anos de pena caso venha a ser condenado? Vamos lá, tem um teto de período que a pessoa pode ficar presa, de fato, pela lei penal brasileira. São 30 anos, não é isso? São 30 anos que a pessoa pode ficar presa. Então por que se aplica ou se sugere uma pena desse tamanho? É porque esse tempo total de pena, quando a pessoa vem a ser condenada, faz toda a diferença para poder solicitar aquela regressão do confinamento, digamos assim, daquela prisão em regime fechado, Então, quando a pessoa vai pedir o regime aberto ou regime semiaberto, depende justamente de ter cumprido ali um percentual específico da pena total aplicada. Então, isso faz diferença especificamente em relação a esse benefício que a pessoa que venha a ser condenada possa solicitar posteriormente. É isso mesmo, Rosiane. Nessa mesma peça, o Ministério Público pediu também que fosse anexado um ofício encaminhado à Presidência da República, na qual sugere que os vice-presidentes da Caixa Econômica Federal sejam todos afastados do cargo pelo presidente Michel Temer, sob pena de que o presidente possa ser depois responsabilizado civilmente por atos ilícitos que venham a ser cometidos por esses vice-presidentes. E aí, hoje, então, o presidente Michel Temer determinou ao ministro Henrique Meirelles e ao presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, que faça esse afastamento por 15 dias dos vice-presidentes da Caixa Econômica, até que eles possam, então, apresentar ali suas defesas. E para entender, Mário, o que é, por quê, Por que a questão da Caixa Econômica Federal em relação à própria denúncia que envolve aí os ex-parlamentares que também... Exatamente, envolve denúncias de desvio de recursos justamente no âmbito da Caixa Econômica Federal. Acusações negadas pelos denunciados. Exatamente. Eduardo Cunha, inclusive, divulgou aqui uma pequena nota dizendo que as alegações do Ministério Público configuram uma peça de ficção científica. E a nossa produção tentou contato com a defesa de Henrique Eduardo Alves, mas não conseguiu até este momento. Os dois estão presos. Exatamente. Os dois estão presos. A gente segue no noticiário, ainda falando sobre investigações, mas agora em relação a um escândalo que ocorreu em São Paulo, que ganhou grande proporção nacional. Quem vai contar pra gente é Vanessa Casalino, porque aí agora um deputado estadual em São Paulo foi denunciado por aquela máfia da merenda escolar, Vanessa? Exatamente, Rosiane. Fernando Capeza. A denúncia foi feita pelo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, porque Capeza é procurador licenciado. O deputado estadual do PSDB é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, nesse caso, que ficou conhecido como máfia da merenda, um esquema de venda de alimentos superfaturados de cooperativas agrícolas para as escolas estaduais aqui de São Paulo. O também ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado foi denunciado com outras 8 pessoas. De acordo com a acusação, mais de R$1 milhão foram desviados, dinheiro público que teria sido usado em despesas de campanha de Capês em 2014. O Procurador-Geral de Justiça pediu a suspensão imediata do mandato de Capês e também o afastamento dele do cargo de Procurador de Justiça. O Ministério Público pediu ainda o bloqueio de bens em valor superior a R$2 milhões, o dobro do que foi desviado, como reparação.
Em nota, a assessoria do parlamentar afirma que agora ele terá a oportunidade de demonstrar a verdade sobre os fatos, Rosiane. Vanessa, eu vou aproveitar agora para checar uma outra informação contigo. A gente sai aí desse noticiário de denúncias, mas para conferir uma informação contigo super importante, que é da área de saúde, tem mobilizado de fato as instâncias de poder estaduais, municipais e do governo federal, que é o enfrentamento à febre amarela, agora diante de um cenário que a OMS apontou realmente o estado de São Paulo como uma área de risco, né? Verdade, Rosiane. Agora à tarde, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Antônio Carlos Nardi, concedeu uma entrevista coletiva em Brasília e atualizou os números da doença no país. São 35 casos de contaminação no período de julho do ano passado a 14 de janeiro deste ano. Ao todo, 20 pessoas morreram por causa da febre amarela neste período. Os estados de São Paulo com 20 e Minas Gerais com 11 são os que registraram o maior número de casos. O secretário disse ainda que, apesar desse aumento, não é possível falar em um surto da doença no país. Já aqui em São Paulo, como você disse, a Organização Mundial de Saúde incluiu todo o estado na área de risco para a febre amarela. Por conta do aumento da atividade do vírus, recomenda então que os estrangeiros que vierem para cá, para qualquer área do estado, agora tomem a vacina. Também hoje, o governo de São Paulo decidiu antecipar em uma semana o início da campanha de vacinação com a dose fracionada. As doses começam a ser aplicadas em 29 de janeiro, a última segunda-feira do mês. E a Secretaria Estadual de Saúde ampliou a campanha. A meta agora é imunizar 8.300.000 pessoas. Vai haver dias D nos sábados 13 e 17 de fevereiro. O governo incluiu ainda São Caetano do Sul, aqui no ABC Paulista, e aumentou para 54, com isso, os municípios que precisam ser imunizados. A medida é preventiva, essas cidades ainda não foram alcançadas pelo vírus, mas são consideradas receptivas, porque estão nos chamados corredores ecológicos. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse hoje que o Ministério da Saúde está enviando para cá 1 milhão de doses a mais da vacina, o que permitiu então essa antecipação. A campanha prevê ainda a oferta de 2 milhões de doses padrão para crianças com idades entre 9 meses e 2 anos incompletos, para viajantes com destino a países que exigem a vacina, grávidas que vivem em áreas de risco e portadores de doenças crônicas. Rosiane. Agora a gente vai atualizar a situação no Rio de Janeiro, porque por lá a recomendação também do poder público foi para vacinação, né, Maurício? É isso mesmo, Rosiane. O secretário estadual de saúde fez um apelo para que a população procure imediatamente os postos de saúde do estado, que a população precisa ser vacinada. Atualmente, 8 milhões de pessoas que moram no Rio de Janeiro ainda não receberam essa vacina e o secretário está bastante preocupado por causa do avanço da doença aqui no Rio de Janeiro. 4 casos de febre amarela já foram confirmados no estado esse ano, sendo que 3 pessoas morreram. 2 dessas mortes aconteceram na cidade de Valença, no sul do estado, e a outra na cidade de Teresópolis, na região serrana do Rio. E hoje, na região serrana, foram encontrados 2 macacos mortos. Eles vão ser analisados para saber se estavam ou não contaminados pela febre amarela. O secretário estadual de saúde garantiu que existem doses da vacina contra a febre amarela nos 92 municípios do Rio de Janeiro. Basta tomar a vacina para prevenir a febre amarela, evitar a doença e, com isso, ter uma vida segura aqui no Rio. Rosiane. Obrigada, Maurício. A gente segue falando aí de saúde, mas agora sobre normas mais rigorosas em relação à venda de fumo no país. Quem vai contar pra gente é Carolina Pimentel. Oi, Rosiane, boa noite a todos. Bem, ontem a gente falou aqui no jornal que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ia analisar hoje novas regras sobre como os produtos, venda de cigarros, deve ser feita no comércio. E realmente a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou hoje novas regras de exposição e venda de cigarros e outros produtos derivados do tabaco, relacionada aí como que os maços de cigarro devem ficar expostos nos locais de venda. Bem, de acordo com a proposta aprovada, os locais de venda devem seguir regras mais restritas da exposição das embalagens, como manter, por exemplo, a maior distância possível entre os maços de cigarro e também daqueles produtos destinados ao consumo das crianças e adolescentes, como balas e chocolates. Os comerciantes também não vão poder colocar nenhum recurso de propaganda adicional nesses locais de exposição, como cor, som, iluminação. Nada disso vai poder ser colocado nos mostruários ou nas vitrines onde vão ficar as embalagens de cigarro. Essa resolução da agência da Anvisa vai ser publicada nos próximos dias e só depois vai entrar em vigor. Rosiane.
Obrigada, Carolina Pimentel. E agora eu converso com o Vitor Ribeiro, na Rádio Nacional. Vitor, tem informações aí sobre parasitas no açaí? Isso, Rosiane. Os órgãos de saúde no estado do Amazonas confirmaram a presença do parasita transmissor da doença de Chagas no açaí. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, é a primeira vez que exames comprovam cientificamente a presença do parasita no alimento. Antes, a confirmação era feita por associação. Os exames concluíram que o Trypanosoma cruzi estava na amostra de açaí consumida pela família que contraiu doença de Chagas no município de Lábrea. A análise só foi possível porque a equipe da Vigilância em Saúde conseguiu recuperar as amostras do açaí. Até agora foram confirmados 10 casos da doença de Chagas contraída por via oral, ou seja, por meio de alimento contaminado. Por isso, a Vigilância Sanitária do Amazonas reforçou as campanhas de conscientização dos produtores em relação às boas práticas de higiene na produção de alimentos com matéria-prima da floresta. Agora a gente vai até a redação da TV Brasil para falar com a Daniele Popov, que tem informações sobre o auxílio-doença para grávidas. Olá, Dani. Oi, Vitor, muito obrigada. Boa noite para você. Bom, para a Justiça Federal de Porto Alegre, o INSS não pode exigir carência às seguradas gestantes de alto risco para conceder auxílio-doença, independentemente do tempo de contribuição previdenciária. A medida condiciona a concessão desde que a gravidez seja clinicamente comprovada como de alto risco e que, em razão disso, a ação foi ajuizada pela Defensoria Pública da União, a DPU, com o intuito de garantir a proteção à gestante e à família. Nesse processo, o INSS alegou que a gestação de risco não estaria na lista de doenças que dispensam carência para a concessão de auxílio-doença. Rosiane, eu volto com você. Olha aí, com essas informações a gente encerra o programa Nos Corredores do Poder hoje. Lembrando que tem muitas outras informações no site agenciabrasil.ebc.com.br e amanhã a gente conta muito mais para você. Boa noite a todos, até lá.